Sai um modelo novo essa semana que é 20 vezes mais barato que o Claude Opus. Ele bate o Claude em alguns benchmarks de codificação e perde feio para o Gemini em raciocínio puro. Parece bom demais para ser simples e não é simples. Deixa eu te explicar quando que o Química 2.6 faz sentido e quando que ele é a escolha errada. Rapidinho para situar quem chegou agora. A Moonshot AI ela é uma empresa chinesa que vem mantendo um ritmo forte de release desde julho do ano passado. Lançaram o K2 lá em julho, K2.5 em janeiro desse ano, K2.6 agora em abril. O foco do K2.6 é a execução longa com ferramentas. O que eu vou fazer aqui é abrir as 3 afirmações do título e discutir o que cada case do lançamento significa na prática. E no final, eu te entrego um guia claro de quando usar e quando não usar. Bora! Os 3 números que importam: preço, codificação e reasoning. Eu começo pelos 3 números que sustentam tudo o que eu vou falar no resto desse vídeo. Número 1, preço. O Química 2.6 ele está custando 60 centavos de dólar pelo milhão de input token e 2 dólares e 80 centavos pelo milhão de output token. Em comparação, Opus 4.6, 15 dólares input, 75 dólares output. Fazendo a conta no output, que é onde o custo acumula em agente de execução longa, o K2.6 sai cerca de 27 vezes mais barato que o Claude Opus. No input, é aproximadamente 25 vezes mais barato. Para você ter uma dimensão prática, um agente que roda 8 horas por dia, gastando 1 milhão de tokens de output, custa em torno de R$11 por dia com o K2.6. O mesmo workload no Claude Opus passa dos R$300 por dia. Vezes 22 dias úteis no mês, vezes o número de agentes que você roda em paralelo. E aí, meus amigos, a conta de API vira uma loucura. Número 2, coding. Em SWE Bench Pro, que é o recorte mais difícil de bug fix em repositório real, o Química 2.6 passa o Claude Opus por 5 pontos. Opus 4.6, ok? Em Terminal Bench 2.0, que mede a execução em linha de comando, passa por pouco mais de 1 ponto. Nos outros dois, SWE Bench Verified e Multilingual, Claude ganha também por pouco. É empate técnico, vamos dizer assim, com o Kimi levando vantagem no cenário mais difícil. Vai aparecer canal no YouTube dizendo o Kimi matou o Claude em coding. Não matou. O que aconteceu é que o modelo open source chegou no nível onde empata ou passa apertado com um Frontier Model fechado em coding, pagando ali uma fração do preço. Número 3, reasoning puro. Essa é a linha que o marketing da Moonshot não destaca. No Human/Less Exam, a versão completa, sem uso de ferramentas, o Química 2.6 está com 34,7%, o Gemini 3.1 Pro em 44,4%. Dá quase 10 pontos de diferença. Ele está atrás, mas com folga. Na prática, se você tira as ferramentas do K2.6, o modelo base fica um tier abaixo do Frontier. Ele foi desenhado para brilhar em loop com ferramentas, mas não para resolver problema difícil. Aliás, difícil só no raciocínio. É aqui que mora a complexidade do que parece bom demais. Barato, bom em coding, fraco em reasoning puro. Não é um modelo universal, é um modelo especializado. Agora, 2 cases que a Moonshot publicou no lançamento que ajudam a entender onde esse modelo brilha de verdade. O primeiro case, eles colocaram o K2.6 para otimizar a inferência do Qwen 3.5 quantizado em 0.8 bilhão de parâmetros no Mac. E o modelo reimplementou a camada de inferência em Zig. Pausa para quem não mexe com sistemas. Zig é uma linguagem low level, baixo nível, é uma alternativa ao C, relativamente nova, uma comunidade muito pequena e tem muito menos código público circulando do que C, Rust ou Go. E isso importa por um motivo. Quando o modelo é competente em Python, boa parte do trabalho é reconhecer padrão. Ele tem uma quantidade absurda de Python no seu dataset de treino. Quando o mesmo modelo escreve Zig de maneira competente, o trabalho é outro. É transferir os princípios que ele tem de linguagens parecidas para uma sintaxe nova com uma semântica diferente. Então, se você já tentou, por exemplo, usar o Cursor ou o Cloud Code com Elixir, Nim ou Camel ou Rust mais avançado, você sabe do que eu estou falando. A qualidade cai e você sai da zona mais povoada do dataset do LLM. E aqui estão alguns números da Moonshot. Foram 4.000 tool calls, 12 horas, 14 interações, e o throughput saiu de 15 tokens por segundo para 193 tokens por segundo. Ficou cerca de 20% mais rápido que o LM Studio na mesma tarefa. Agora, cuidado com a leitura. Esse é o caso que o próprio time escolheu mostrar. É o cenário deles. Não é a garantia de que você vai conseguir reproduzir isso em casa com essa mesma velocidade. Mas tem algo informativo no próprio fato de terem escolhido o Zig. Se o modelo fosse bom só em linguagem popular, eles teriam mostrado Python. Eles escolheram o Zig porque é o cenário que melhor comunica a generalização fora da distribuição.
O que muda para você? Se você trabalha com o stack menos mainstream, vale a pena testar o K2.6 no seu projeto real e comparar com o assistente que você já usa hoje. E aí você vai ver onde está a diferença, onde você vai conseguir ver mais a diferença entre LLMs. Segundo case, a Moonshot pegou um projeto chamado Exchange Core. É uma engine open source em Java que faz um matching financeiro. É o tipo de coisa que roda dentro de corretora. Tem 8 anos de desenvolvimento, foi otimizado por humanos e rodava perto do limite de performance. Colocaram o K2.6 para mexer nele, o que reportam ali 13 horas de execução, 12 estratégias diferentes testadas e cerca de 1000 tool calls com 4.000 linhas modificadas. Haja review nessa pull request. O throughput mediano subiu 185% e o throughput de performance 133%. O que me chama a atenção aqui não foi o ganho percentual, foi o tipo de trabalho descrito. Ele leu um codebase, Java desconhecido, analisou flame graphs de CPU, de alocação de memória, identificou gargalos escondidos, reconfigurou a topologia de threads de 4ME mais 2RE para 2ME para 1RE e manteve as invariantes de matching intactas. Esse último detalhe é o que muda o jogo, né? Olhar frame graph e tomar decisão de topologia de thread pool é trabalho de dev sênior com experiência em sistemas. E olha lá, viu? Então, um assistente de código convencional, ele não consegue resolver isso sozinho, hoje. Ele resolve com você guiando ele passo a passo. E aqui tem uma ressalva importante. Esse case vem do fornecedor do modelo. A gente não sabe quantas tentativas foram descartadas antes de chegar nesse resultado. E nem quanto scaffolding, quanto harness foi montado especificamente para a demonstração funcionar. A gente sabe que o harness engineering em volta de um LLM consegue melhorar bastante o resultado. Se metade do que eles descrevem for reproduzível no dia a dia, a banda do que chamamos de tarefa agêntica viável subiu no último semestre. A pergunta honesta para vocês que eu quero trazer aqui agora é: qual foi o tempo máximo que você deixou um agente rodando numa tarefa real, sem revisar nada de intermediário? Escreve aqui nos comentários que eu tô curioso para entender aonde a galera tá confortável hoje. E o que muda para você? Se você é tech lead, está decidindo quanto do backlog pode virar ticket para agente, esse case sugere que a banda tá aumentando. Saindo de agente faz boilerplate, protótipo, e entrando em agente resolve refactor estrutural simples. Documentos viram skills. O terceiro ponto relevante é uma funcionalidade nova do K2.6. Você sobe um PDF, um Word, uma planilha ou um slide e o modelo extrai o que a Moonshot está chamando de DNA estrutural estilístico do documento. Isso vira uma skill reutilizável. Então, na prática, seria o seguinte: em vez de você escrever um prompt longo descrevendo a estrutura de um relatório que você quer, você sobe um exemplo bom, o modelo aprende a estrutura e usa como molde para gerar os outros. Skills por si só não é uma invenção nova. A Anthropic lançou Skills no Cloud lá em outubro do ano passado. A OpenAI já tem Projects. A proposta da Moonshot é a extração automática do padrão direto do arquivo, sem que você precise ficar escrevendo a skill na mão. Uma avaliação honesta: a descrição é promissora, mas captura o DNA do documento é frase de marketing, isso aí é frase de guru, hein? Antes do fechamento, a nota importante sobre a licença que muita gente passa batido. A Moonshot chama de Modified MIT. O nome sugere liberdade total de MIT padrão, mas na verdade é mais ou menos, é sabor liberdade. Se o software ou qualquer derivado for usado em produtos ou serviços comerciais, com mais de 100 milhões de usuários ativos mensais ou mais de 20 milhões de dólares em receita mensal, você deve exibir o Química 2 de forma prominente na interface do produto. Indiretinha aí para Cursor AI, que usou aí o Química 2 para fazer um reinforcement learning e transformando em Composer 2.0. É papo para outro vídeo. Mas traduzindo em números, 100 milhões de usuários ativos por mês, ou 20 milhões de dólares de receita mensal, que dá aproximadamente 100 milhões de reais por mês de faturamento, né? Olhando para o Brasil, iFood, Nubank, Mercado Livre, PicPay, batem esses números. A grande maioria das startups, consultorias e times de engenharia brasileiros não vai bater nem perto disso. Então, na prática, a licença se comporta como um MIT normal. Usa, modifica, redistribui, cobra, fine-tuna do jeito que você quiser, embute em produto fechado, sem atribuição obrigatória. Acima do threshold, você continua podendo usar comercialmente, só que precisa mostrar o Química 2 na interface. Cloud, GPT e Gemini não são open source, nem entram nessa conversa. Então, resumindo, se você é consultor, agência, founder de startup pequena ou média, é essencialmente MIT. Se você trabalha dentro de Big Tech brasileira, vale passar pelo jurídico antes de colocar em produto final pago. Agora, o framework. Agora, o que eu prometi lá no comecinho do vídeo, né? Baseado em tudo que a gente viu aqui até agora. Quando que o Química 2.6 faz sentido
e quando ele não é a melhor escolha. Não vou falar, não ficar no depende não, vou mandar real para vocês. Use o Química 2.6 quando você roda agente autônomo por 2 ou mais horas por dia, quando a conta de API do Cloud ou do GPT está virando um limite de orçamento seu, se seu caso de uso envolve muitas tool calls em loop longo, e se você trabalha com stack menos mainstream, Elixir, NIM, Rust avançado, Zig ou Camel, se você precisa de refactor estrutural em Codebase legado e não tem dev senior disponível, e se você monta um sistema multiagente e quer evitar um lock-in de fornecedor. Você não vai usar o Química 2.6 quando sua tarefa é raciocínio puro, sem ferramentas, em problema difícil, quando você precisa de vision no state of the art, o SOTA ainda é o ponto fraco do Química 2.6. Quando você trabalha com Big Tech brasileira e seu produto final pago está perto de um threshold de 100 milhões de dólares ou 20 milhões de dólares mês de receita, quando você não pode aceitar a variabilidade de modelo open source em produção crítica, quando seu time não tem ninguém disponível para validar o output do agente em loop longo. Então, juntando tudo em uma frase, o K2.6 é a escolha certa quando o trabalho é execução longa com ferramentas e o orçamento da API fechada está apertado. Não é a escolha certa quando o trabalho é raciocínio puro ou quando você não pode aceitar ressalvas técnicas. Eu deixei o link do blog post aqui do lançamento da Moonshot na descrição para quem quiser lá ler direto a fonte. Dá mais ou menos uns 10 minutinhos de leitura. Eu sou o Vini, esse é o canal da AI Coders Academy. Se você curtiu esse conteúdo, vem conhecer nosso trabalho, o link está aqui na descrição e vem aprender como se destacar no mercado de desenvolvimento de software com inteligência artificial sem hype. No mais, tamo junto, aquele abraço e valeu!